Irmãos, a paz do Senhor a todos. Na semana passada nós tivemos um estudo a respeito do discernimento. Lembram, irmãos? Em que o escrito da primeira carta aos Tessalonicenses fala a respeito de ocorrências dentro da igreja que não devem ser suprimidas, como, por exemplo, exercício de dons espirituais. Nós estudamos que possivelmente estava acontecendo com certos abusos, porém, isso não deveria ser suprimido. Paulo diz aqui, para não extinguir o espírito, não desprezar as profecias, mas colocar tudo à prova e reter o que é bom e abster-se do que é mal, de toda espécie, tipo, forma de mal. E nós vimos que para nós analisarmos estas coisas e colocar em prática, nós temos que ter discernimento. E o discernimento é um exercício, é um aprendizado. Com o exercício do discernimento, nós vamos adquirindo cada vez mais. E ele é importante até para estudar a Bíblia. E é para aplicar a Bíblia também. Na nossa vida cotidiana e na vida das pessoas. Por quê? Porque a gente precisa compreender cada situação para poder aplicar a palavra adequada. Existem ocasiões que a gente deve dar uma palavra mais dura para uma pessoa, mais exigente para sacudir a pessoa e acordar, como eu já dei exemplos aqui nesses anos. E existem ocasiões que a gente deve simplesmente ouvir e esperar um pouco. Mas isso exige discernimento. Não existe uma regra para você, tem que agir assim em todas as circunstâncias. O discernimento é necessário, não é apenas para eu compreender o que está acontecendo, mas é também para manter vivo um irmão, uma irmã. Vivo na fé uma pessoa, às vezes para ganhar. Eu falei para vocês, acho que 2 ou 3 semanas atrás, que tenho na família pessoas de altíssimo QI, que são um desafio muito grande para eu testemunhar de Jesus. E na maioria das vezes eu fico calado para não perder a alma, perder a discussão, até aparentemente perder a razão, mas não perder a alma, porque não me interessa ter razão, ganhar a discussão e perder a pessoa que está ouvindo, certo? Isso precisa de discernimento, a gente tem que ter sensibilidade para cada ocasião. Talvez eu esteja até usando a medida errada, quem sabe? Às vezes eu deveria avançar um pouco mais ou retroceder um pouco mais, mas é uma coisa que Deus deixa para nossa responsabilidade aprender, praticar, mas Ele exige de nós. Então nós temos que aprender a discernir. E algumas semanas ainda antes disso, eu falei com os irmãos que nós somos o corpo pensante da igreja, nós aqui. Os adultos da igreja são o corpo pensante, são aqueles que devem fazer menos perguntas e trazer mais respostas para a igreja, certo? Porque nós temos maturidade e nós temos uma obrigação, uma responsabilidade muito grande em relação à nossa maturidade. E de nós, então, a exigência é muito maior. Você acha que o Senhor vai exigir mais de quem? De uma criança? De um adolescente? De um jovem? Ou de nós? E nós, ainda que somos frequentadores da escola dominical, estamos à frente ainda, e eu falo isso sem orgulho, sem arrogância nenhuma, estamos à frente ainda dos crentes mais velhos, mais maduros entre aspas, com mais experiência na igreja, estamos à frente deles em termos de responsabilidade, de maturidade e de discernimento, porque nós estamos aprendendo a palavra de Deus, pelo menos uma vez por semana, enquanto há pessoas que têm tempo de igreja, anos, e não tem mais espaço para aprender a palavra de Deus. Consequentemente, estão fugindo da sua responsabilidade de amadurecer, estão fugindo da responsabilidade, vão ser cobrados por Deus disso, e se alguém estiver ouvindo, vai ouvir a gravação, saiba disso, vai ser cobrado por Deus, porque fugiu da responsabilidade, sabendo que existem pessoas dentro da igreja, fora, na família, que precisam urgentemente da nossa maturidade e da nossa capacidade espiritual e de discernimento, e essas pessoas estão fugindo disso. Isso é um apelo para os irmãos continuarem nesse propósito, de aprender a palavra, e não apenas no domingo. Exercitar-se durante a semana também, vocês
se aplicar ao estudo, se dedicar a isso, porque o discernimento é importante. Eu, ainda falando um pouco da aula da semana passada, a respeito de aplicar o discernimento, para que ele serve? Como eu disse, é para julgar as situações. Não é só para julgar as situações, é para julgar o comportamento das pessoas. Eu estou falando aqui, fazendo uma crítica aos irmãos que não vêm para a escola dominical, que não são só os mais velhos, são alguns líderes também. Eles não vêm para a escola dominical, então não tem muito o que apresentar para a igreja. E eu vou me arriscar a dizer que cada vez eles têm menos o que apresentar à igreja. Porque, como disse meu primeiro pastor, 33 anos atrás, o crente que não cresce, na verdade, ele não está parado na vida espiritual, ele está caindo. Ele está decaindo. Os outros estão indo à frente e ele está relativamente decaindo. E isso é muito grave. É muito grave. Porque a Bíblia não autoriza ninguém a pendurar chuteiras. Pelo contrário, Salmo 1 diz que na velhice darão frutos. Das mulheres diz que as mulheres têm a responsabilidade de ensinar, as mulheres mais velhas, responsabilidade de ensinar as mais novas a se comportar na sua casa, com o seu marido, com seus filhos e na sociedade. E isso é uma coisa que nós estamos vendo cada vez menos na igreja. E você acha que Deus não vai cobrar isso? Se a palavra dele diz que temos que fazer isso, você acha que ele não vai cobrar? Ah, não tem problema, já virou costume. Você acha que Deus vai dizer isso? Já é costume da igreja, não tem problema não. Eu vou deixar passar essa. Não vai deixar passar. Deus não mudou, ele é o mesmo. Então, queira Deus que alguns estejam ouvindo, venham ouvir esta gravação depois, para se arrepender disso e vir aprender a palavra do Senhor e vir assumir o seu papel de agente responsável junto com o restante da igreja. E eu estou dizendo que quando eu falo isso, eu estou julgando o comportamento dessas pessoas, não estou? Claro, não estou julgando. Eu estou dizendo que eles estão se comportando de maneira errada, e vocês estão se comportando da maneira correta, então eu estou julgando. Por que eu estou insistindo nesse ponto de discernir e de julgar? Porque o discernimento nos impele ao julgamento. E essa história de que nós não devemos julgar, quem sou eu para julgar? Isso não é bíblico. Paulo diz aqui que nós devemos colocar tudo à prova, versículo 21. Coloque tudo à prova e retenha o que é bom. Por favor, leia comigo lá Apocalipse capítulo 2. Vamos ler 2 versículos lá em Apocalipse. Versículo 2 e versículo 20. No versículo 2, Jesus fala para a igreja de Éfeso: conheço tuas obras, teu trabalho, tua perseverança. Aqui vem um julgamento que a igreja faz, sei que não suportas os maus, e que puseste à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriste que são mentirosos. O que é isso? A igreja exerceu o seu direito e dever e poder de discernir e de julgar as pessoas dentro dela. E ela está julgando quem aqui? Obreiros. Está julgando pessoas que se dizem apóstolos. Então a igreja, os crentes têm o dever de julgar, para o bem da igreja, porque se todos nós formos omissos em relação a julgar o comportamento das pessoas, a igreja vai para o buraco. Por quê? Porque o joio semeado pelo inimigo vai tomar conta da igreja, e a gente, quem sou eu para julgar? Deixa que Deus julga. Nós estamos sendo omissos com isso. Nós temos que analisar a vida das pessoas, temos que analisar o ministério das pessoas, julgar, colocar à prova e colocar diante de Deus. E se for necessário, chamar, confrontar as pessoas. Foi isso que a igreja de Éfeso fez e foi elogiada pelo Senhor Jesus. Pode falar. Desculpa não interferir, mas assim, essa questão do julgamento não deixa de a gente permear a nossa mente. Eu tenho uma opinião particular, mas eu quero ver a opinião do meu irmão nesse sentido. Eu também concordo nesse ponto, mas tem aquela lógica, até aquele texto de Mateus 7, fala, não julgueis para que não seja julgado, mas por mudação lá. Não é mandamento. Sim. Não é mandamento, sabe por quê? Porque quando eu estou julgando, como eu estou fazendo agora, eu também estou sujeito a julgamento. Então Deus quer dizer, olha, você tenha critério para julgar. Você saiba o que está fazendo, porque você vai ser julgado. E ele diz, com a mesma medida que você julgou, você vai ser julgado. É por isso que a Bíblia diz dos que ensinam, né?
muitos de vós não queiram ser mestres, porque receberemos mais duro juízo. Porque se você quer saber alguém que tem obra contínua sendo feita na igreja e que julga muito, é o que ensina, né? Porque na minha visão, eu sempre ouvi isso, né? E para mim acaba sendo aquilo que eu acredito. A questão de você julgar tem um julgamento, mas tem um julgamento que é um condenatório, quando a gente julga já condenando, já dando a sentença. Isso não é para nós, isso é o Senhor. Entendeu? O julgamento que a gente vê uma situação e, vou dizer assim, opinar, ou até mesmo puxar, e aí está tudo que o irmão já falou aí, né? Dessa questão de ver o que está errado, não peraí, como aconteceu aqui, o irmão acabou de ler, Apocalipse 2:2. Da mesma forma, mas nessa questão, né? Porque aí fica aquele, penso eu, que algumas pessoas pensam assim, mas a gente pode julgar, não pode votar, não é? Então, por isso que eu entendo esse ponto, mas eu tenho minha... Entendi. Concordo aí com o que o irmão está falando. A igreja tem um poder judiciário, não tem? Não tem que disciplinar os membros que estão errados? E a Bíblia não diz também que existe o louvor para aqueles que fazem o bem? Isso é julgar as coisas, não é? Então, nós temos que amadurecer para isso. Como é que a igreja vai julgar quem se comporta mal? Quando Paulo escreveu a carta aos Coríntios, falando a respeito de um irmão que estava dormindo com a mulher do seu pai, sua madrasta, o que ele falou? Expulsai do vosso meio esse iníquo. Ele já proferiu uma sentença, mandou, exclua esse indivíduo, esse membro. Isso é julgamento, isso é o exercício do poder judiciário dentro da igreja. Nós temos que fazer isso. Porque senão a igreja vira uma bagunça e as pessoas de fora olham e falam, mas aquela igreja não tem organização, aquela pessoa faz o que quer. E não é assim mesmo? Porque a gente numa igreja covarde, as pessoas preferem se omitir que se expor. É covardia mesmo, né? A democracia dentro da igreja tem que ter limites. E a gente tem que entender isso e se submeter a isso. Vamos lá para o versículo 20 do mesmo capítulo, Apocalipse capítulo 2, versículo 20. Então, o versículo 2 fala de uma igreja sendo elogiada por Jesus Cristo por julgar e botar para correr os maus obreiros. E a gente fica com pena, né? E quando a gente fica com pena, ou a gente é omisso, ou negligente com juízo, olha o que acontece no versículo 20. Mas tenho contra ti, aqui Jesus falando para a igreja de Tiatira, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza. Ali, quando Jesus elogiou Éfeso, ele falou daqueles que se dizem apóstolos, e a igreja provou e julgou e falou que não são, e botou para correr. Aqui tem uma mulher que se diz profetiza e ninguém faz nada. Se diz profetiza, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem e a comer das coisas sacrificadas aos ídolos. Jesus disse, eu tenho contra ti que toleras isso, essa situação. Então veja bem, Jesus vai julgar a igreja também, vai nos julgar pela falta de julgamento da nossa parte. Ele está dizendo, eu tenho contra ti. Então ele tem contra nós também, segundo a igreja batista, ele também tem contra nós atitudes nossas de falta de julgamento, de nós tolerarmos coisas erradas. Por isso, quando estudamos o discernimento e o juízo, ali no trecho anterior da aula passada, temos que entender que podemos estender esse assunto, ampliar bastante, para julgamento de diversas coisas aqui na igreja. Quando Paulo diz, na primeira carta aos Coríntios também, ele diz assim, nas minhas palavras, que coisa vergonhosa é irmão ter litígio contra irmão e levar isso para ser julgado pelos ímpios, pelos de fora. Acaso vocês não têm nenhum sábio no meio de vocês que possa julgar estas coisas? Vocês que hão de julgar os anjos. Gente, como é que nós vamos julgar anjos se a gente não aprende a julgar os problemas da nossa igreja? Você faz ideia do que é, no juízo final, Deus nos colocar no tribunal para julgar a humanidade e julgar os anjos que ele criou, que são muito poderosos? E não sou eu que estou falando, isso é a Bíblia que diz. Então, vamos amadurecer, irmãos. O título da lição de semana passada foi gravado assim, amadureça, com ponto de exclamação.
Irmãos, pelo amor de Deus, nós temos que amadurecer, nós temos que sair da ideia de que nós somos apenas crente de banco, nós somos membros do corpo de Jesus Cristo. Quando um membro do nosso corpo está coçando, a gente vai com a mão lá e coça onde está coçando. Quando está com espinho, a gente vai, espreme, tira o espinho. Quando está com uma infecção, a gente espreme a purulência, passa, faz um curativo, raspa, debrida o ferimento, a queimadura, se for o caso, a gente sofre, mas a gente faz. Por quê? Porque a gente julga a oportunidade, julga os fatos, julga o comportamento e aplica a ação necessária. Nós vamos julgar os anjos, então vamos aprender a julgar as aulas da escola dominical, vamos aprender a julgar o comportamento do grupo musical, vamos aprender a julgar a palavra pregação do pastor, vamos aprender a julgar o trabalho de líderes, vamos aprender a julgar o irmão que está, tudo como o Aaron falou, com misericórdia. Não é um juízo condenatório, é um juízo de avaliação para que a igreja possa tomar uma decisão a respeito do que está acontecendo. Vou repetir, nós que somos os adultos da igreja e que frequentamos a escola dominical, porque há adultos aqui que não frequentam, não podem ser classificados assim, nós somos aqui a parte mais responsabilizada por Jesus Cristo, que nós estamos aprendendo, e quem aprende tem que praticar. Lembra que eu citei uma frase do Jean Carson, coisa assim o nome do cara? Aquele que não adquire conhecimento não pode assumir responsabilidade, mas aquele que adquiriu conhecimento não pode deixar de assumir responsabilidade. Isso é uma regra de ouro. Não foi ele que inventou isso, isso é da palavra de Deus. Adquirimos conhecimento, automaticamente nós adquirimos responsabilidade junto. E a responsabilidade nossa não é só diante da igreja, é diante de Deus. Ele vai nos julgar com base naquilo que aprendemos e que fizemos. Onde está escrito isso? Está embutido naquela palavra dos talentos, né? Aquele que pouco recebeu, pouco será cobrado, mas aquele que muito recebeu, muito lhe será cobrado. Então prepare-se. Bom, nós vimos aqui dois exemplos, né? Um positivo e um negativo a respeito de exercer o julgamento. Então volto ao tema da lição passada. Amadureça para poder julgar. E dando continuidade a isso, Paulo diz, abstendo-vos de toda aparência do mal, e entra no versículo 23, que é o ensino de hoje. Ele diz, e o próprio Deus, olha o e. O e é uma conjunção aditiva, né? Já falei para você, Paulo gosta muito de conjunção, porque ele liga o assunto que ele está tratando ao assunto que ele acabou de tratar. Então ele começa, e o próprio Deus. Isto é, ele fala como se fosse uma consequência do que ele acabou de dizer. Ou uma explicação, ou uma motivação. E o próprio Deus de paz vos santifique completamente, e o vosso espírito, e alma, e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, e ele também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai a todos os irmãos com ósculo santo, pelo Senhor Jesus, pelo Senhor vos conjuro, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. E aí termina a carta primeira aos Tessalonicenses. Então vamos voltar lá para o versículo 23. Eu estou com dificuldade de focalizar aqui, deixa eu... Vamos lá. Paulo diz que o próprio Deus de paz o santifique completamente. Precisamos entender algumas coisas básicas e importantíssimas com relação à santificação. Praticamente em todas as aulas eu tenho falado da santificação, dizendo que ela é o que em suma? É a aquisição da imagem do caráter do Senhor Jesus Cristo, ok? Deus falou em certa ocasião para as pessoas ouvirem a respeito de Jesus, né? Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isto é, aquilo que Jesus disser é regra. O pai falou, ouçam meu filho. Ouvir aqui no sentido de captar e praticar aquilo que Jesus está dizendo. Ora, a palavra de Jesus é a expressão do seu caráter. Ele se comporta de acordo com aquilo que ele é. E ele diz, eu não faço nada por mim, mas faço aquilo que eu vi o Pai fazer.
Então, olha a perfeita sintonia. Se Deus quer que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo, e Jesus é a imagem do Pai, só faz o que o Pai quer, então nós estaremos cumprindo, na verdade, na santificação, aquilo que Deus diz, a exigência do Senhor. Um dos maiores mandamentos que ele diz: sede santos, porque eu sou santo. Em outro lugar da Bíblia diz: sede santos, porque santo é aquele que vos chamou. Nós somos santos, mas também não somos. É aí que estão as contradições, aparentes contradições da santificação. Por que nós somos e também não somos? Porque é o seguinte, olha, nós somos santos porque quando nós nos convertemos, nessa mesma hora, nós somos retirados do mundanismo, da prática costumeira do pecado e fomos colocados no reino do Filho do amor de Deus. Lembra que estudamos isso? Então, fomos separados do mundo, nós nos tornamos eclésia, chamados para fora. Fomos tirados e constituídos igreja. Agora nós somos membros do corpo de Cristo, e o corpo de Cristo é santo. Então nós estamos implantados, enxertados no corpo de Cristo, então nós somos posicionalmente santos. Há uma declaração de Deus, uma declaração judicial de Deus, de que nós temos santidade posicional em Jesus Cristo. Porém, qualquer um de nós sabe, e Deus sabe, né? De que a nossa santidade ainda tem muito o que conquistar. É ou não é? Então nós somos santos posicionalmente, declarados por Deus santos em Cristo Jesus. Se morrermos agora, morremos em santidade como uma declaração judicial de Deus. Não somos condenados. Nenhuma condenação há para aquele que está em Cristo Jesus, diz a Bíblia. Então, nesse aspecto posicional, nós somos santos. Mas nós estamos nos santificando, o que significa que ainda não somos santos por completo. Mas esse nos santificando, que é um processo, é esse processo de nos assemelhar a Jesus Cristo. A nossa santificação não é a aquisição de nada que seja agradável ao mundo. Algumas coisas até podem ser, mas não é porque são agradáveis ao mundo, mas é porque são agradáveis a Deus. Então a aquisição de hábitos, de comportamento, de pensamento, de vontades e a eliminação de coisas da nossa vida, todas essas fases, tanto positiva quanto negativa, tanto adquirir quanto eliminar, tem que ser exatamente de acordo com a imagem de Jesus. Isto é, eu só posso adquirir um comportamento, fazer uma modificação na minha vida, que seja agradável a Deus, se essa modificação for de acordo com o caráter de Jesus Cristo, de acordo com o que Ele é. Porque a santificação é um processo que o Espírito Santo opera em nós para nos fazer semelhantes, cada dia mais parecidos com Jesus. E é necessário que Deus faça isso. Aí que eu falo que são dois aspectos. Primeiro é a parte de Deus, a segunda é a parte do ser humano. É necessário que Deus faça isso. Por quê? Primeiro, porque eu identifico áreas da minha vida em que eu preciso me santificar. E eu fico me esforçando. Digamos que Deus não faça nada, seja uma obrigação minha. Eu fico me esforçando para isso. Eu não vou conseguir. Eu só vou me frustrar e vou acabar desistindo, porque é o que a lei faz. Se eu tentar me santificar de acordo com que os judeus antes de Jesus tentavam se santificar com base na lei, eles só conseguiam se frustrar, como aquele homem que foi para orar do lado do fariseu e não conseguia levantar os olhos, porque batia no peito e dizia: Senhor, tenha misericórdia de mim que sou pecador, porque ele foi orar, ele era alguém que conhecia a lei, mas ele não conseguia se santificar, e ele pedia misericórdia a Deus. Então é necessário que Deus venha participar do processo, porque senão a gente é inútil para isso. E Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. E o que a gente pode fazer de melhor na nossa vida é nos santificar, ser cada dia mais parecidos com Jesus. Isso, claro, vai incluir todo o restante do nosso comportamento e dos nossos sentimentos e pensamentos. Essa é a parte do Senhor. Por quê? Porque se Ele não fizer, a gente não faz. Mas isso não elimina a nossa participação na santificação. Porque Deus faz, mas Ele não faz automaticamente. Porque se Deus fizesse só Ele, só por conta dEle, e nós apenas receberíamos como um autômato, um robô, que recebe lá, a cada dia recebe um cartão de memória novo, um cartão SD novo, com um processo de santificação para aquele dia. Chega no fim do dia, Deus tira aquele cartãozinho, bota mais um, que é para fazer a atualização, né? Como a gente atualiza o GPS todo ano, né? Se fosse só isso,
né? Se Deus fizesse desta maneira e nós não participássemos, que vida nós teríamos? Como é que posso declarar a Deus, eu amo o Senhor porque eu quero amar? Eu faço isso voluntariamente. Será que Deus poderia esperar de nós um amor retributivo? Porque a única coisa que nós podemos fazer para Deus, para pagar tudo quanto Ele tem feito, é amar, né? Não podemos fazer mais nada para pagar o que Deus faz por nós. Será que Deus poderia esperar? Espera aí, eu vou trocar seu cartão SD, meu cartãozinho de memória, vou colocar para você, a partir de amanhã, começar a me amar mais um pouco. Aí eu amo automaticamente Deus, só porque Ele me programou? Não, nós temos que ser voluntários nesse processo. Ninguém aqui quer ser amado por obrigação. Ninguém quer. E Deus também não quer. Amor por obrigação não é amor. É verdade? Esse processo é todos os dias, todos os dias, todas as horas, todos os momentos. Todo o tempo. A segunda coisa que está envolvida nisso é que eu não tenho capacidade para compreender e operacionalizar o que eu preciso santificar e como preciso. E quando eu preciso passar pelo processo de santificação, se for eu que tenho que escolher isso, eu vou escolher o caminho mais fácil e eu não vou me santificar. Por que é que alguns crentes passam por a beira da fome? Chegam quase. Alguns passam por enfermidade durante longos períodos, sofrem, choram, clamam a Deus. Por quê? O crente escolheu passar por isso? Por que é que alguns crentes são perseguidos sistematicamente? E choram por isso, e clamam a Deus. Se fosse o meu caso, eu escolheria esse caminho? Não, eu estou precisando santificar a tal hora da minha vida, então eu vou procurar uma enfermidade bem séria para mim, que dure uns 3 anos, vou ver se eu arrumo uns vizinhos bem ruins, vou morar lá no meio da bagaça mesmo, que é para eu ter problema todo dia com o vizinho, vou arrumar um emprego daqueles bem... Eu faria isso? Jamais faria isso. É necessário que Deus escolha para mim qual vai ser a aprovação que vai me santificar. E só Ele sabe na medida exata, porque a Bíblia diz que não existe provação que não possamos suportar, porque com a aprovação Deus também dá o escape. Essa aprovação é no sentido de que eu vou até o limite que Deus colocou, para que quando eu chegar lá eu aprenda alguma coisa e remova da minha vida algo que não agrada a Deus. Ou eu adquira um hábito que Deus está esperando que eu adquira. Então é necessário que Deus trabalhe na minha vida. E que eu permita. Porque eu posso, nesse meio do processo, simplesmente, não aguento mais. Não é assim. Não aguento mais. Quando eu não era crente, eu era incrédulo, parece que eu vivia melhor. Parece que eu tinha menos problema. Não tem gente que fala assim? Ah, não dá para continuar, não. Parece que é só sofrimento. Deus está santificando a pessoa, colocando a imagem de Jesus, e a pessoa não está percebendo isso. Então é preciso que Deus faça, mas que eu me submeta. Aí está o grande segredo da santificação. Deixa Deus fazer. E aceite. E cumpra o propósito do Senhor. Por que Paulo chegou a esse nível espiritual e esse nível ministerial? Como é que ele chegou a isso? Ele fala assim, eu sei ter em abundância, mas também sei ter carência. Eu sei passar frio, passar calor. Eu sei dormir no relento, levei não sei quantas chicotadas, naufraguei quantas vezes, fui picado por serpente, fui açoitado, fui preso, fui isso, fui aquilo. Como é que você acha que ele chegou a esse nível? Como é que Jó chegou ao nível que você vê no fim do livro? Porque é que Jó conseguiu ver Deus face a face e conversar com ele. Deus falou, eu sempre ouvi falar de ti, mas agora eu te vejo face a face. Tudo que eu sabia era porque eu ouvi alguém dizer, mas agora eu estou sabendo porque eu estou te vendo. Isso não é maravilhoso? Imagina Deus chegar diante de você, você ver o Senhor. Imagina você ver o Senhor face a face. E você falar assim, não é uma alegria maravilhosa, grandiosa demais? Mas como é que ele chegou a esse ponto? No sofrimento, porque quando ele viu Deus e conversou com Deus, ele ainda estava todo arrebentado, cheio de feridas, pobre, abandonado e desprezado. Mas quando ele viu Deus, tudo isso passou. Moisés também viu Deus face a face. Também. Foi. Ele custou caro, não foi? E quando
Jó ainda estava nessa situação tremendamente lamentável para nós, porque ele não estava mais lamentando. Deus falou para ele, você vai orar pelos seus amigos para eu não pesar a mão neles. E ele, arrebentado, moído, orou a Deus pelos seus amigos foram restaurados. Ele só foi restaurado depois. Como é que a gente chega a um nível espiritual desse, gente, meus irmãos? É ganhando na Mega Sena, é tendo tudo do bom e do melhor, não tendo preocupação com ninguém, com vizinho. Como é que a gente chega a um nível espiritual desse? Deixa Deus trabalhar, é assim. Deixe Deus trabalhar, submeta-se à obra de Deus na sua vida, porque a obra de Deus não é simplesmente evangelizar, a obra de Deus é receber o que o Espírito tem para nós, seja macio ou não. Eu vou repetir um trecho de um poema de Giordano Bruno aqui. Como deve ter sido escrito em italiano, então não tem rima, né? É um pedacinho só, ele diz assim: é quente ou frio? É duro ou é macio? O meu cavalo me perguntou. E eu lhe respondi: caminhe, que é para Deus que eu vou. Dá para entender o que ele quer dizer com isso? Não importam os questionamentos, a facilidade ou a dureza. Importa o que Deus está fazendo, que o resultado será maravilhoso. Bom, então deixe Deus fazer a obra, não é isso? E quando diz assim, que vos santifique completamente, vosso espírito e alma e corpo, é possível que Paulo estivesse dando uma fisgadinha aqui nos gnósticos, né? Porque os gnósticos, lembra, diziam que o importante no ser humano é o espírito que vai ser salvo, vai ter redenção. O corpo, vamos transformar o corpo num bagaço, vamos aproveitar a vida, e Paulo está mostrando que não. O espírito, a alma e o corpo têm que ser preservados plenamente, totalmente irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. O que ele está dizendo com isso? Que a maneira correta de receber Jesus quando ele voltar, quando o Senhor vier, Maranata, quando Jesus voltar, a maneira correta é estar irrepreensível no espírito, na alma e no corpo, também no corpo. Isso dá uma pitadinha de noção de que Paulo esperava que Jesus voltasse naquele tempo, né, para receber com o corpo físico, né? Mas lembre-se de que todos vamos receber Jesus Cristo com o corpo também, né? Os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós subiremos, mas só que com o corpo transformado. Porém, nós que estivermos vivos, temos que estar também com o corpo santificado ao Senhor, irrepreensível. E o Deus de paz vos santifique completamente, e vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis. Aqui, quando Paulo fala desses três aspectos do ser, ele, sem querer, acaba levantando uma polêmica. Por quê? Porque uma grande parte dos estudiosos cristãos acredita que o ser humano é composto de duas partes, a famosa doutrina da dicotomia. Acredita que existe o corpo, que é o elemento físico, e um elemento espiritual, que é alma ou espírito, no entendimento deles. Então, esses aí entendem que não existe a alma e o espírito, mas dizem que o elemento imaterial, espiritual, é esse só com dois nomes possíveis, ou alma ou espírito. E existe um grupo muito grande também que acredita que existem os três elementos. Aquele primeiro grupo acredita que Paulo aqui não quis classificar os elementos do ser humano, dizendo que existem os três. E outros acreditam que ele não quis classificar, mas ele fez uma referência à verdade, de que é que o ser humano tem um corpo, mas também tem uma alma e também tem um espírito. Olha, irmãos, é um assunto muito difícil. Se você for procurar estudar isso, para começar, não existe literatura farta, boa e disponível. Por quê? Porque ninguém tem muita certeza do que fala a respeito disso. Eu, particularmente, tendo a acreditar que o ser humano é composto dessas três partes. E que a alma está ativa em todos os seres humanos e o espírito está morto naquele que não tem Jesus Cristo. A minha tendência é acreditar isso. Agora, se você quer que eu prove isso, teologicamente falando, é muito complicado. Me dê alguns anos aí para estudar, para ver se eu consigo provar, tá? Então, uma noção que existe é de que o corpo é o elemento de expressão
do ser humano, como eu tenho dito aqui, né, que o verdadeiro eu não é o corpo, mas é o que está dentro dele. Então o corpo é uma expressão do que está dentro dele. Paulo chama isso aqui de tabernáculo, de coisa temporal, coisa que pode se desfazer, mas o ser humano não se desfaz quando o corpo se desfaz. Ele continua a existir. Existe ser humano aí que já virou petróleo, né? Acho que está até no carro, no tanque, né? Às vezes o Ronaldo até queimou na oficina já o corpo de alguém lá no petróleo. Eu vou enveredar nisso aí, depois alguém vai perguntar, mas como é que vai ressuscitar então? Calma, esse é outro assunto, não vamos entrar muito, senão vai longe. Mas o ser não desapareceu, tanto é que ele vai ser julgado por Deus, certo? Jonas quase que foi desfeito na barriga do peixe, né? Se Deus não tivesse tirado o Jonas de lá, ele teria sido desfeito pelo suco gástrico do peixe e teria virado nada. Então, Jonas teria desaparecido? Não. Os que morreram, Deus fala assim, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Não fala? E Jesus disse, Deus não é Deus de mortos, mas de vivos. Mas só que os corpos desses homens não existiam mais. Então o corpo não é o elemento principal, mas ele é o elemento mais evidente, é objetivo, é o que nós vemos. Eu tenho certeza que existe um corpo. E agora os outros dois, aí complica. Então uma ideia da qual estou me enamorando, né, vamos dizer assim, ainda não me casei com ela, diz que a alma é aquela que permite autoconsciência, quer dizer, permite que eu tenha consciência de mim, pela alma, e que comande minhas funções vitais. E o espírito é aquele que permite que eu tenha consciência de Deus, e permite funções espirituais. Existem alguns indícios na Bíblia de que isso é verdadeiro? Existe. O Paulo diz que o Espírito Santo testemunha junto com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Paulo fala muitas vezes de alma e fala muitas vezes de espírito. Então, para mim, é uma suspeita, vamos dizer assim, não é uma garantia de que Paulo entendia que existe a alma e existe o espírito. São elementos separados. Eu só estou dando umas pinceladas nesse assunto aqui, para que a gente possa desenvolver, cada um criar a sua ideia doutrinária a respeito disso. Quando Paulo fala assim, conservados, irrepreensíveis, o que é irrepreensível? Como é que Deus quer que nós estejamos quando Jesus voltar? Ele quer que sejamos irrepreensíveis. A palavra grega traduzida por irrepreensíveis é amemptos. A é uma negação e memptos significa culpa. Então, Paulo diz assim, quero que vocês estejam sem culpa. Quem não tem culpa não precisa ser repreendido, né? Então nós não temos nada para que Jesus olhe para nós, como falou para a igreja de Tiatira e para outras, olha, tenho contra ti tais e tais coisas. É assim que Paulo diz que nós devemos estar quando o Senhor voltar. Sem culpa, sem motivo nenhum para ser repreendido. Ou como ele diz lá no Ceará, né? Sem dar motivo para alguém pegar segurando a nossa munheca. Não sei se alguém conhece aqui essa expressão. Lá significa, né? Está dando motivo para alguém segurar. Vem cá que eu tenho que dar uma bronca em você, vem aqui. Então, ninguém pode segurar na nossa munheca. Fiel, continuando, 24 aí. Fiel é o que vos chama, e ele também o fará. A palavra traduzida por fiel é pistos. Significa digno de confiança. Totalmente confiável. A palavra fiel não diz respeito apenas ao meu... eu sou fiel a Deus. Não é apenas o meu comportamento ser fiel, apenas aquilo que eu sinto ou que faço. Não, é aquilo que outros percebem de mim também. Entendeu isso? Então, quando eu digo que Deus é fiel ou que uma pessoa é fiel, eu estou dizendo que é o que eu percebo de Deus, é o que eu percebo dessas pessoas. Não é apenas aquilo que ela é em si mesma. Então, eu posso dizer, eu sou fiel a Deus, mas será que eu sou de fato? Será que Deus me percebe fiel a Ele? Eu sou digno de confiança para Deus? É isso que eu quero dizer. Aquela pessoa sempre foi fiel ao Senhor e à igreja. Nós percebemos isso? Sim, percebemos. Então deve ser verdade mesmo. Não é apenas o que ela sente, mas é aquilo que nós testemunhamos dela. E nesse aspecto a igreja é fundamental, sabia? A igreja precisa ser aquela que confirma. Olha o exercício do discernimento e do juízo. A igreja precisa ser aquela que confirma o comportamento e o ministério, o testemunho das pessoas.
É a igreja quem deve dizer se uma pessoa, se um membro é fiel ou não. Claro que em última instância é Deus, mas estou falando no âmbito da igreja. A igreja deve dizer se você é ou não é fiel. Não basta você dizer que é. Lembra que eu falei aqui de uma frase atribuída a Júlio César? Quando ele se separou da mulher dele, mas por quê? A sua mulher não é honesta? Ele disse assim, a mulher de César não basta ser honesta, ela precisa parecer honesta. Então não adianta ela se sentir corretíssima e honesta. Ela é uma mulher pública, assim como os membros da igreja são. Nós temos expressão pública. A igreja é pública. Nós temos que parecer fiéis. Não basta sermos e nos sentirmos. É preciso que os membros da igreja declarem realmente essa pessoa é fiel. Pare um pouquinho para pensar na sua situação. Aqui diz que Deus é fiel, Ele é digno de confiança. Nós atestamos isso. Você pode receber um atestado de fidelidade da sua igreja? A sua igreja pode emitir um certificado de que você é fiel? Deus está dizendo, esse meu servo, minha serva, você é fiel. Você pode? Podemos fazer aqui uma pesquisa agora a respeito do Hermógenes, da Natália, da Sheila. Podemos fazer sobre a senhora, sobre os irmãos, para ver como a igreja nos observa, se nós somos fiéis, porque é a igreja quem vai atestar isso. Bom, Deus é fiel, aquele que nos chama é fiel e Ele também o fará. Ele vai fazer a santificação em nossa vida, se nós permitirmos. É lícito dizer que se nós não permitirmos, Deus não vai nos santificar? É lícito isso? É correto dizer? É. Existem indícios na Bíblia. Foi lido aqui na oração sexta-feira à noite, né? Que a fé... Tiago, não foi lido Tiago sexta-noite? A fé sem as obras é morta. Quer dizer, eu sou um indivíduo que tem fé, eu confio no Senhor Jesus Cristo, mas eu não faço nada. Eu não adquiro o discernimento que eu falei, capacidade para julgar, eu não prospero, eu não cresço na fé, eu não aprendo a palavra de Deus, eu não me dedico a isso, a buscar a face do Senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O exercício ministerial não é o atestado de que eu sou fiel a Deus, hein? O fato de eu estar dando aula aqui não significa... Eu estou exercendo o meu ministério, mas isso não significa que eu seja fiel. E eu quero que cada um de nós pense isso. Posso estar exercendo bem meu ministério, mas isso não significa que eu seja fiel. Judas Iscariotes também limpou leprosos, curou enfermos, expulsou demônios, também fez isso. E a Bíblia fala que ele era, desde o começo, ele era ladrão. Era fiel a Deus? Não, mas ele fez milagres. O profeta Balaão, daquele da mula que falou, era profeta. E ele exerceu o ministério. E ele profetizou até a própria morte, como sendo infiel a Deus. Ele disse por que morreria? Porque ele estava sendo infiel a Deus. Então, o exercício do nosso ministério não atesta a nossa fidelidade. Oh, Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, sei lá o que é da esquerda que ele falou. Apartai-vos de mim, malditos, que eu não vos conheço. Quer dizer, não eram fiéis ao Senhor. Então, não se atrele definitivamente ao seu ministério. Não é esse indicador da sua fidelidade. A fé sem as obras é morta, né? Voltando ao assunto. Isto é, eu posso declarar que eu confio no Senhor, confio que Ele perdoa os meus pecados, mas eu não transformo isto em coisas práticas. Porque se eu não amar meu semelhante, quem não ama o seu semelhante negou a fé, né? E João diz lá na sua carta, como eu posso dizer que eu amo Deus, que eu não vejo, se eu não amo o meu semelhante, o meu próximo que eu estou vendo? Então a fé sem obras é morta. Isto é, eu posso ser uma pessoa que confia em Deus, que conhece a palavra, que ensina, mas não tem obras, a minha fé morreu. Por isso eu digo, não se atrele ao seu ministério, porque se você não der expressão de fidelidade, seu ministério não vai resolver nada. Vai ser que nem o profeta Balaão, vai ser que nem Judas Iscariotes, exerceu completamente o ministério, mas foi condenado.
Me responda uma pergunta assim, é retórica, responda para dentro de si, para dentro da sua boca. A tentação de Jesus Cristo foi para valer? Satanás tentou Jesus Cristo para quê? Para derrubar, certo? E ele nos tenta também para derrubar. Essa tentação de Jesus e a tentação de cada membro da igreja é para valer ou é só brincadeira? Ou é só um joguinho eletrônico? É para valer ou não? Se ela é para valer, então ela tem um potencial de derrubar o crente, certo? Depende de quem cair ou não cair. Deus dá todas as ferramentas e o poder para nós não cairmos, mas depende da nossa escolha, porque a santificação é um processo que envolve tanto Deus quanto o crente. Então a tentação, para ser tentação, porque senão o diabo chega para Deus e fala, assim não é possível, os crentes nunca têm a possibilidade de cair, o Senhor bloqueou, quer dizer que o Senhor está brincando comigo? Eu tento os crentes, mas na verdade eles nunca podem cair, porque o Senhor está blindando os crentes para eles não caírem. Então a tentação não vale nada, o Senhor não está sendo honesto com a igreja, não está sendo honesto comigo. Deus nunca pode ser acusado disso, nunca pode ser acusado. Ele permite a tentação para que nós nos fortaleçamos. De que maneira nós vamos nos fortalecer? Dizendo não para Satanás, dizendo não para a tentação. Isso significa que existe o risco de nós cairmos. Então seja fiel. Porque Satanás também está querendo encontrar uma brecha de infidelidade em você. E provavelmente não será no seu ministério. Provavelmente não. Para que ele vai procurar uma brecha no seu ministério? Ele vai procurar uma brecha no seu caráter, no seu dia a dia. Irmãos, orai por nós, porque a coisa é séria, né? Versículo 25, orai por nós, irmãos. Paulo não era um gigante na fé? Ele não era um gigante ministro? Fala a verdade. Ele escreveu essa carta aqui, que é uma das primeiras, provavelmente a segunda carta, provavelmente o segundo livro do Novo Testamento. A primeira também era de Paulo, Gálatas. E já era um gigante. Imagina quando ele estava à beira da morte, então. Que homem, né? Mas que potencial espiritual, fala a verdade. Que reserva moral esse homem tinha. Mas ele era um gigante necessitado. Davi tinha tudo, o rei. Ele disse assim, eu sou pobre e necessitado, mas Deus tem cuidado de mim. Nós só podemos pedir oração com sinceridade, porque pedir por pedir é muito comum. Então, inclusive aqueles crentes 6 horas, né? Irmão, 6 horas por mim, porque ele mesmo não ora, né? Então eu crente 6 horas. Mas pedir oração com sinceridade, com integridade, é para quem é um necessitado. Aquele que se sente um necessitado e que se Deus não tomar uma providência, ele vai ficar em dificuldades, com problemas. Mas ele confia em Deus e também confia nos irmãos. Eles sabem que os irmãos têm um potencial no coração de derramar o coração a respeito dele mesmo. Eu peço oração para um de vocês, não é porque eu acho que você é mais bonito, mais poderoso, conhece mais a Bíblia, não. É porque eu encontro no seu coração alguma coisa que diz que você vai orar por mim com sinceridade e Deus vai ouvir você. Eu tenho que me sentir necessitado para fazer isso. E Paulo, do tamanho do seu gigantismo moral e espiritual, ele dizia, irmãos, orem por nós, irmãos. Olha que humildade. É reconhecer que eu sou pequeno diante de Deus e diante da igreja, eu preciso de vocês. Eu preciso de vocês, para vocês me ajudar, para que a minha vida permaneça íntegra, eu seja fiel a Deus, seja fiel à igreja e fiel ao meu ministério. Eu preciso disso. Isso é uma lição para nós. Mas também existe um outro componente aqui, né? Quando nós oramos pelos evangelistas e pelos missionários, será que nós estamos antecipando a volta de Jesus Cristo? Será que nós estamos acelerando a volta de Jesus Cristo? É um assunto difícil de entrar por causa daquilo que já está escrito, né? Das coisas que estão na eternidade. É um assunto difícil, né? Foge da nossa capacidade de racionalizar. Mas Jesus não declarou que este evangelho será pregado a todas as nações e depois virá o fim. Enquanto não for pregado a todas as nações, então não vem o fim.
Então, será que se nós orarmos pelos missionários, pelos evangelistas, e investirmos na obra missionária, na obra evangelística, e ela crescer, e o evangelho se expandir a todas as nações, será que nós estamos abreviando os tempos e acelerando a volta de Jesus Cristo? Parece que sim, né? Pelo menos do ponto de vista racional, técnico, parece que sim. Se isto é verdade, o que é que você prefere? Eu conversei com um pastor aqui depois da Assembleia semana passada. O que é que você prefere? Responda você para o Espírito do Senhor. Você prefere que a igreja reforme os fundos e construa as salas de aula? Ou você prefere que Jesus volte logo? Como essa aqui é a turma mais inteligente e mais espiritual e mais madura da igreja, eu faço uma pergunta e deixo assim no ar um pouco de tempo. Você prefere que Jesus volte logo ou você prefere reformar a igreja? Porque se nós investirmos todos os nossos recursos na reforma da igreja e não investirmos na obra missionária, como é que nós vamos estar acelerando a volta do Senhor? Como é que eu vou dizer, vem Jesus, vem hoje, mas deixa eu terminar a construção primeiro. Sabe por que eu estou lembrando isso? Porque na Assembleia da semana passada, houve aquela proposta que o pastor levantou de a gente auxiliar um missionário, não foi? Eu estava me coçando aqui, mas devido aos comentários eu não quis falar a minha parte para não dar a impressão que eu estava afrontando a opinião dos outros irmãos. Então fiquei quieto, eu não falei, não quero parecer que eu estou contradizendo em público, irmãos. Mas depois eu procurei o pastor e falei, pastor, eu acho que a igreja tem a obrigação de sustentar missionário. Obrigação. Pastor, se a igreja não aprovasse essa ajuda para aquele missionário, nós teríamos que dar um jeito de fazer de forma particular. Eu me atrevo aqui a dizer que ele falou que era o que ele estava pensando também. Você tem um pastor que se preocupa com o evangelismo, sabia disso? Ele respeitou a opinião da Assembleia, da igreja. Ele esperou a igreja decidir o que fazer, mas ele já tinha no coração a opinião dele formada de que aquele obreiro tinha que ser sustentado. E é isso, irmãos. A gente vai pensar em reformar o fundo e fazer isso, fazer sala de aula, mas o missionário está lá, ele vai ganhar almas. Ele vai ganhar almas, gente, pelo amor de Deus. Se a igreja não investir em ganhar almas, vai investir em quê? Tem que ser prioridade. Meu Deus do céu, eu vou chegar ao céu e vou dizer o quê para o meu Senhor? Senhor, eu deixei de ganhar aquelas almas que nós estamos condenando agora porque eu quis construir uma sala de aula. Gente, o que é isso? Será que o Senhor vai aceitar essa minha desculpa? Eu conheço a história de uma irmãzinha que era costureira, pobrezinha, viúva, velhinha. Ela costurava para sustentar um missionário. Ela só tirava o que ela precisava para comer e beber, mais nada. Todo o restante era para sustentar missionário. Alguém descobriu isso, porque ela não falava para ninguém. A prioridade da igreja precisa ser, em termos práticos, né? Atuação no mundo, ganhar almas. Não é a nossa prioridade maior. E a respeito disso, é um assunto mais complicado, vamos falar outro dia. Mas a nossa prioridade maior é mais ampla, envolve isso também, envolve testemunho e pregação, mas ela não é em si mesma a maior prioridade. Irmãos, pense bem, um missionário precisa de ajuda, precisa de socorro. Vamos adiar um projeto particular nosso, vamos adiar um projeto da igreja, vamos decidir em favor da alma que vai para o céu ou vai para o inferno. Quantos mais missionários nós sustentarmos, mais almas nós veremos subindo na vinda de Jesus. Mais rapidamente o Senhor vai voltar, porque o Evangelho vai ser propagado a todas as nações, e aí eu posso bater no peito e falar, Maranata, vem Senhor Jesus. Eu posso dizer, porque eu estou sendo honesto com a palavra do Senhor. Agora, se eu não fizer nada para apoiar o evangelismo, a obra missionária, e eu ficar falando, vem Jesus, e cantar, nada feito. O Senhor está olhando para mim e falando, mais um hipócrita na igreja, mais um fariseu. Saudai a todos os irmãos, faltam 10? 5? 4? 5? Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. A palavra ósculo aqui é filemate. Ósculo, beijo, em grego, é fili, hoje. Mas existe a palavra filemate e existe a palavra filematologia, sabia? Filematologia hoje é, entre aspas, uma ciência que estuda o beijo, aplicações emocionais, psicológicas, sociais, filematologia. Mas o que Paulo quer dizer aqui é que ele não é um mandamento, como existem igrejas que se dizem evangélicas, que diz que o beijo é um mandamento e tem que ser cumprido. Negativo. Não é um mandamento. O que
A tônica de Paulo aqui é no santo, não é no beijo. Isso, ele quer dizer, como os orientais tinham, talvez até tenham ainda o hábito de se beijar, se cumprimentando, os mais íntimos, mais chegados, mais conhecidos, isso os judeus também tinham, e isso passou para a igreja. O que Paulo quer dizer, na verdade, é o seguinte: se vocês se cumprimentarem se beijando, que seja de forma santa, nunca de forma tendenciosa ou maliciosa, nunca, mas de forma santa. A tônica aqui não é no ósculo, mas é no santo, ok? Eu quero também aqui publicamente pedir desculpa àquelas senhoras que normalmente eu não beijo ou não abraço, porque são 60 e tantos anos aprendendo assim, então fica difícil para mim agora. Existem 2 senhoras na igreja que eu sistematicamente abraço, beijo, que é a irmã Lina e a irmã Flávia, por causa de circunstâncias. A irmã Flávia foi num dia das mães que eu fui dar um cumprimento para ela, falar: a senhora pode ter orgulho neste dia por causa dos filhos que a senhora tem. Ela ficou comovida e me beijou, e a gente adquiriu um hábito, né? E é o ósculo santo, e também com a irmã Lina, por uma questão, eu vi a irmã tão carente uma vez, falei: eu vou começar a abraçar e beijar essa irmã, e virou hábito, graças a Deus. Mas as demais senhoras, as moças, por favor, entendam, né? Não é que eu estou discriminando, sabe, é o hábito de décadas assim, eu não tenho esse impulso, então não levem a mal, tá? Não significa que eu estou amando mais umas do que as outras, não. Então, se fizer, que seja com respeito, com santidade. E ele prossegue, 27, dizendo: pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os irmãos. Mas por quê? Olha, quando ele fala, isso é forte. É como se dissesse assim, diante de Deus, hein? Eu faço vocês jurar, prometer que vocês vão ler para que todos os irmãos ouçam a leitura dessa carta. Por quê? Qual era a necessidade disso? Bom, primeiro, havia muitos analfabetos que precisavam de alguém ler. Havia os sumidos da igreja que não ouvem a palavra de Deus durante um tempo, então depois vão ter que ouvir, como ainda existe hoje. Os desanimados que precisavam ouvir o que Paulo tinha para dizer. Havia os ignorantes, lembra que ele falou: não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então, os que estavam ignorando a verdade precisavam ouvir aquilo que Paulo tinha que dizer a respeito da verdade. Havia os desordenados, aqueles que não queriam trabalhar e ficar pendurados, que nem chupinhos na igreja, lembra que nós falamos isso? Eles tinham que ouvir o que Paulo estava falando. Aquele que não trabalha também não come. Não deixe desordenado no meio de vocês. Havia os judeus e os gentios, porque Paulo provavelmente estava sendo acusado de estar dando preferência para um grupo, para outro grupo, então ele queria que todos ouvissem isso. Havia aqueles que estavam, que fizeram consultas, fizeram perguntas que Timóteo levou para Paulo. Paulo, o que acontece assim, o que acontece assado? Então Paulo quer que todo mundo fique sabendo das respostas. Mas me diga uma coisa, essa palavra é para ser lida só para eles aí em Tessalônica ou é para nós também? Deus mandou colocar no cânon do Novo Testamento para nós conhecermos, e nós não podemos eliminar nada da palavra, não podemos ter preferência a ponto de excluir uma coisa. Não, existem alguns que eram assim, algumas vertentes heréticas lá no princípio da igreja, que só admitiam um determinado grupo de livros do Novo Testamento. Um grupo só admitia as cartas de Paulo. Paulo quer que seja lido para todo mundo, então toda a palavra de Deus. E ele finaliza, encerra esta carta dizendo: a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Então, irmãos, é possível que este encerramento da carta seja, na verdade, uma conclusão de tudo que ele falou. Irmãos, não sejam ignorantes. Consolem-se uns aos outros com a palavra de Deus. Não admitam desordenados, desocupados no meio de vocês. Irmãos, exercitem um discernimento para poder exercer bem o juízo. Irmãos, não apaguem o fogo do Espírito Santo. Meus irmãos, sejam conservados plenamente irrepreensíveis para o dia que o Senhor Jesus voltar. Irmãos, leiam esta palavra para todos ouvir, orem por nós e tenham santidade nos relacionamentos de vocês. Então, esta palavra encerra tudo. Façam tudo isso e permitam uns aos outros desfrutar a graça do Senhor Jesus Cristo no meio de vocês. Isso nos compete, irmãos. Vamos exortar os irmãos e nos exortar e nos incentivar a isto, para que a graça do Senhor Jesus seja percebida continuamente na nossa igreja. Amém, irmãos?